Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Hoje nós vamos ler um texto da irmã Nancy Gonçalves do Zilek. Ela é formada em letras e educação religiosa, ela é escritora, segunda vice-presidente da Convenção Batista do Brasil. Não é pouca coisa não, hein, irmãos? Ela é do Rio de Janeiro. E eu sou a Miriam Anita, uma serva do Senhor, que vai ler aqui a escritura e ler também o texto que a irmã Nancy do Zilek escreveu para nós, no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, tá bom? Então, como eu sempre gosto de lembrar, não fui eu quem escrevi, foi a irmã Nancy do Zilek. O que nós vamos fazer? Vamos ler juntinho e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, o nosso texto de hoje está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9. Então, isso é o que a irmã pediu para ler, né? 6, de 4 a 9. Mas eu vou ler 6, do 1 ao 9, que eu acho que fica bacana. Então, é um chamado para o compromisso total. Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor seu Deus me encarregou de lhes ensinar. Não deixe de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos temerão o Senhor seu Deus enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Então ouçam com atenção, Israel, e tenham o cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no seu coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre as mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. Amém? Senhor Jesus, que nós possamos estar sempre atentos e que possamos sempre nos lembrarmos da tua palavra, das coisas que tu nos ensinas e das coisas que nós devemos praticar. Perdoa-nos, Senhor, quando não fazemos aquilo que te agrada e nos ajude a nos mantermos no caminho que tu desejas para nós. É que pedimos em teu nome, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então nosso texto chama-se Ensinando em Todo o Tempo. Bonito, né, esse texto? Ensinando em todo o tempo. O versículo que a irmã Nancy escolheu foram dois, o 6 e o 7. E diz assim, ó, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É uma orientação muito legal, né? Mas que a gente não cumpre. Então, a gente tem que se lembrar que a gente está no mês de outubro. E o mês de outubro é um mês dedicado às crianças, né? É impossível que nós não nos lembremos das crianças em outubro. E a gente comemorou aí no dia 12, recentemente, o Dia das Crianças. Então isso assim ficou mais forte na década de 60, porque lá em 1924 foi instituído esse dia, o Dia das Crianças. No entanto, ó, há muito tempo, lá em Deuteronômio, como a gente já acabou de ler, já estava registrado na lei o cuidado com as crianças. Não era um dia especial, né? Não tinha lá, Moisés não falou, olha, vou aqui colocar o Dia das Crianças. Não, não era nada disso. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Que todo dia, cada dia era o Dia das Crianças.
Todos os dias nós tínhamos que ensinar as crianças. Não era assim, não precisava ser um dia especial, mas todo dia era a responsabilidade dos adultos ensinar as crianças. Eles tinham que inculcar, né, colocar na mente, gravar, ó, imprimir como um carimbo, repetir todo dia, gravar profundamente o quê? A palavra de Deus no coração das crianças. Isso era uma missão dada a todo adulto. Então, eles tinham que ensinar as crianças o caminho que elas deveriam andar. Eles tinham que ensinar as crianças o que o Senhor estava dizendo. Então, tem muitos pais hoje nas nossas igrejas, independente da religião, independente da placa da sua igreja, tem muita gente que acha que quem vai ensinar a Bíblia, quem vai mostrar o caminho do Senhor para as crianças, é o que a igreja ensina, lá na escola bíblica dominical, no caso dos batistas. Enfim, onde se aprende, né? A escolinha bíblica que tiver na sua igreja, muitas famílias acham que ali é obrigação dos professores ensinarem as crianças. Mas não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Que a Bíblia diz quem são os responsáveis e a gente acabou de ler. A igreja é uma parceira. Então, assim, junto com você, ela vai reforçar os valores que você ensinou na sua casa. Agora, assim, é fundamental. Não adianta você pegar a palavra, ensinar para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, se à mesa você fala mal do seu pastor, fala mal da escola bíblica dominical, fala mal da sua igreja, enfim, fala mal de todas as pessoas e depois quer que a criança respeite a sua fé. Não tem como, né? Então, assim, e o que a gente tem que entender é que a igreja é apenas uma parceira, né? E muitos dos pais estão terceirizando o ensino da palavra. Elas querem que o outro ensina. Por quê? Porque elas não têm tempo, porque elas trabalham demais, porque tem muitas coisas a resolver. Então, não ensina a palavra, né? Acho que os outros têm que ensinar. Mas olha, toma muito cuidado, que isso aí é uma arma do inimigo. A gente tem que chegar primeiro do que o mal. A gente tem que ensinar a palavra antes que o mundo, as coisas aí de fora, ensinem coisas para os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos. Nós temos que estar atentos, né? Ensinar primeiro para eles. Colocar valores no coração deles, para que eles possam amar o mesmo Deus que nós amamos. Que o Senhor deixe de ser o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão e passe a ser o Deus dos pais de nossas crianças. Né? Que nossas crianças digam assim, não, eu quero seguir o Deus do meu pai, eu quero seguir o Deus da minha mãe. Por quê? Porque os meus pais, os pais desta criança vivem aquilo que eles estão dizendo. Então a gente precisa chegar primeiro, não pode dar espaço para o inimigo. Então, é o que eu canso de dizer, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo assim para as minhas irmãs queridas, o culto doméstico é fundamental. Porque tem assim, um monte de material, tem um monte de coisa, um monte de publicação, de histórias bíblicas, que ajudam os pais nessa hora tão especial. Meus irmãos, olha, se eu tivesse esse entendimento que eu tenho hoje, eu creio que o meu filho teria uma oportunidade maior para entender o Evangelho. Eu não fiz o que deveria fazer na época que deveria ter feito. Eu não fiz culto doméstico. Eu ensinei os meus valores cristãos para o meu filho. Né? O meu filho não cultua imagens de escultura. O meu filho sabe que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. O meu filho sabe as coisas que eu acredito. Sempre, todos os dias ele me pede a bênção. E todos os dias eu o abençoo com a bênção de Abraão. Mas assim, se eu disser para os irmãos que eu sei naquilo que meu filho crê,
Eu não sei, eu não sei. Porque assim, na verdade, eu não fiz o que deveria ter feito na época certa. E agora eu me arrependo amargamente. Porque meu filho não quer saber das coisas de Deus, né? Ele acha que, eu creio, né? Que ele acha que ele conquista as coisas pelo seu esforço, pelo seu mérito, pela sua dedicação. Eu tenho muito orgulho dele, eu amo demais o meu filho, mas eu me arrependo demais também por não tê-lo feito trilhar pelos caminhos do Senhor como deveria ter feito, entendeu? Eu não achei que a igreja deveria fazer isso para o meu filho, não. Mas eu deixei passar a melhor época da vida dele para ensinar as coisas de Deus. E agora é só me restaurar, né? Porque eu não fiz o que deveria ter feito no tempo oportuno. Então, o que acontece? Pais como eu pecam e acabam perdendo essa grande oportunidade. Depois os filhos crescem e tomam o seu rumo. E daí, como o meu filho que hoje tem quase 30 anos, eu não posso dar uma voadora gospel nele e fazer, não, o caminho é esse aqui, volta. Não. Assim, o que eu posso fazer pelo meu filho é orar, e isso eu faço todos os dias. Mas eu deveria ter tido mais discernimento e sabedoria. Então fica aqui a mensagem para os irmãos, não façam o que eu fiz. Façam melhor, façam culto doméstico, ensinem as historinhas da Bíblia. Porque, irmãos, do meu pai eu me lembro muito pouco. Ele morreu quando eu tinha 9 anos. Mas se os irmãos quiserem saber, eu me lembro de todas as histórias da Bíblia que ele me contou. Sobre Daniel, sobre Miriam, sobre Moisés. Eu me lembro de cada uma das histórias. E olha, hoje a gente louva através do cantor cristão. E eu me lembro das letras de muitos hinos da harpa cristã, porque o meu pai me ensinou a cantar louvores ao Senhor através da harpa cristã. Assim, então é fundamental que aquilo que você ensina para a criança, ela não vai se desviar daquele caminho. Então eu fiquei errante muitos anos, mas um dia eu me rendi aos pés de Jesus. E eu não tenho dúvida nenhuma que foi a semente que meu pai plantou. Então a gente não pode permitir que os nossos filhos percam o rumo. Né? É responsabilidade nossa com nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos. Então, assim, nós temos que ter esse sentimento de dever cumprido. A nossa irmã Nancy diz que tem muitas recordações gostosas do tempo que ela sentava com o filho dela para ler história e para orar juntos, e que foram dias inesquecíveis. Eu falei muito da Bíblia para o meu filho, mas não fiz o culto doméstico, não orei com ele e não fui um exemplo, né, de quem caminha com Jesus. Hoje eu acho totalmente diferente. Mas hoje ele já é um homem. Então nós não podemos, irmãos, de jeito nenhum perder qualquer oportunidade. Então quando a palavra diz que nós temos que, assim, o tempo todo estarmos instruindo as crianças, a palavra não está brincando. Então, quanto tempo você passa com seus filhos pequenos, lendo as histórias da Bíblia e orando com eles? E quanto tempo você passa fazendo isso com a família toda? O culto doméstico é fundamental, né? A gente tem a grande ilusão achando que a igreja é que tem que nos dar esse alimento, mas não se iluda, sabe? É fundamental irmos à igreja. O Senhor Jesus foi quem criou a igreja. Nós temos que, sim, ouvir o que os pastores dizem, aprender com os irmãos, mas o fundamental é quanto você gasta, quanto você aplica, quanto da sua vida você vive a palavra e quanto desta palavra você compartilha com os seus filhos, com as crianças, porque eles nunca vão esquecer disso, irmãos. Então, assim, eu me coloco aqui com minha culpa. Não façam como eu fiz. Façam o melhor pelos seus filhos, netos e sobrinhos, para que eles possam ter o privilégio de aprender o tempo todo com Jesus através de vocês, tá bom? Bom, nosso manancial termina assim, ó.
Delegar para a igreja a responsabilidade de educar nossas crianças é fugir da responsabilidade. Eu já pedi perdão a Deus, né, pelo meu pecado, deveria ter feito melhor, não fiz. Mas hoje, sempre que eu encontro uma criança, eu procuro ensinar o tempo todo. Bom, irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço, ó, diário de ursa. Lembrando, ó, que em 2021, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.